Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Antes de iniciarmos o estudo, nós vamos cantar a música Fraternidade. Nossa união é como uma canção que fala todo dia de amor, de alegria, paz de um mundo novo com Jesus, seu reino em nosso coração. Vamos dar as mãos, vamos ser irmãos, a nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade, amor, real fraternidade. Vamos dar as mãos, vamos ser irmãos, a nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade, amor, real fraternidade, amor. Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco em mais essa oportunidade de estudo que tem como proposta analisar o tema Desafios Afligentes, Medo da Velhice. É mais um estudo que nosso Templo de Orações, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, disponibiliza em sua estante virtual, uma vez que devido à pandemia e com a suspensão das atividades presenciais, nossa programação de estudos e palestras vem ocorrendo normalmente por meio de lives e também de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube. Então, para darmos início ao nosso estudo, vamos elevar nossos pensamentos em uma oração. Divino Mestre Jesus, estamos, Mestre querido, em mais essa oportunidade de estudo, rogando ao vosso coração magnânimo as bênçãos que, envolvendo-nos, nos favoreça o clima de serenidade e de harmonia, para podermos conduzir o nosso estudo e promover as reflexões que ele sugere, que ele proporciona, e podermos, Senhor, ampliarmos o nosso entendimento acerca da vida, dos princípios que regem os nossos destinos, e que possamos desenvolver a nossa programação de forma que possamos compartilhar
também, Senhor, com os nossos irmãos de ideal. Que possamos assim, Mestre querido, sob o influxo de vosso amor magnânimo, conduzir a nossa programação e as reflexões inerentes, e que a vossa paz permaneça conosco sempre. Assim seja. Muito bem, e para conduzirmos o nosso estudo, nós gostaríamos de declinar nesse momento algumas questões para as quais nós pretendemos desenvolver o nosso estudo. Inicialmente, nós formulamos o seguinte questionamento: qual a relevância de se refletir sobre esse tema? Como caracterizar o período da velhice? Qual o dever da sociedade para com os idosos, sobretudo os filhos para com os pais? Qual a idade do espírito? Qual a relação espírito e velhice? Por que o medo da velhice? Como combater o medo da velhice? Muito bem, esses questionamentos nós pretendemos desenvolver tomando como base o livro O Despertar do Espírito. Portanto, nós vamos estudar essas questões com base no livro O Despertar do Espírito, que tem um capítulo que é o capítulo que nós tomamos como base. E o capítulo desse livro trata justamente do tema que vamos desenvolver, ou seja, Desafios Afligentes, Medo da Velhice, que é um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Obviamente, vamos recorrer a outras referências da obra, da doutrina espírita, mas, essencialmente, essa será a obra básica que utilizaremos. Um aspecto que nós entendemos que destaca a relevância de refletirmos sobre esse tema, desafios afligentes, medo da velhice, está relacionado com a realidade demográfica envolvendo o idoso. E, nesse sentido, nós gostaríamos de compartilhar alguns dados. E queremos, então, destacar o seguinte, que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, até 2050, o número de pessoas com 60 anos ou mais chegará a 2 bilhões, mais que o dobro dos 900 milhões de indivíduos nessa faixa etária registrados em 2015. Os idosos, isso de acordo com a Organização Mundial de Saúde, mapa 2017, argumenta, que os idosos representarão 1/5 da população do planeta. E o Brasil será a 6ª maior população de idosos do mundo. É importante nós acrescentarmos aqui também que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. Então, fez 60 anos, já está enquadrado como idoso. Mas, com base nesse dado estatístico, nós gostaríamos de formular um questionamento, fazer um questionamento.
qual a condição espiritual desses indivíduos, ou seja, qual a condição espiritual das pessoas que estarão nessa faixa da população. Condição espiritual. E aí é que a doutrina espírita vai contribuir significativamente para nós entendermos esse questionamento, para entender a realidade do espírito e suas necessidades, para entendermos o verdadeiro sentido da vida, qual o nosso propósito aqui enquanto reencarnados, de onde viemos, para onde vamos, como as vicissitudes podem contribuir com o nosso progresso espiritual em qualquer etapa do desenvolvimento humano. E mais, como estamos nos posicionando na vida em relação às leis de Deus. Qual a nossa submissão às leis soberanas da vida? Porque a nossa condição espiritual vai depender dessas reflexões. Reflexões que vamos, na sequência, abordar. Muito bem, ainda no contexto desses dados mais estatísticos, nós gostaríamos de compartilhar um outro dado que está relacionado à expectativa de vida do indivíduo. E segundo a Organização Mundial de Saúde, referência de 2017, o Brasil, que ocupa o 58º lugar no cenário global, ele apresenta uma esperança de vida atual de 76,2 anos. É um dado muito interessante se compararmos, sobretudo, com 1940, em que a expectativa de vida, em média, era de 46 anos. Então, nós podemos deduzir que, à medida que o tempo passa e que nós estamos, portanto, vivendo a realidade da tecnologia, as condições de saúde melhoram, enfim, essa expectativa de vida ela aumenta, não é? E para se ter uma ideia, há 4 anos atrás a nossa expectativa de vida era de 73 anos. Hoje nós já estamos com um patamar de 76 anos. Agora, se compararmos essa esperança de vida com alguns países, nós vamos observar que, de acordo com as condições locais da sociedade, da forma como a sociedade se organiza e como o cidadão, como o indivíduo se posiciona na vida, essa esperança de vida aumenta. Por exemplo, lá no Japão, que é o primeiro nesse cenário, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a esperança de vida é 85,9 anos. Na Itália, que é o 7º, 83. E no Chile, que é um vizinho aqui na América do Sul, 81,2. Agora, como entender essa questão que a autora espiritual apresenta nesse capítulo? Desafios afligentes, medo da velhice. Essa é a reflexão que pretendemos fazer com esse estudo, para podermos, então, entender a importância do envelhecimento, a importância da velhice. Porque o grande desafio do mundo atual, a nosso ver, é saber envelhecer. E, nesse sentido, a doutrina espírita pode contribuir essencialmente para orientar o indivíduo quanto ao verdadeiro sentido da vida, quanto à real necessidade do espírito imortal. Muito bem. Ainda lançando o olhar sobre esses dados mais demográficos,
nós temos que ser o seguinte: atualmente existem cerca de 34 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos no Brasil, o que representa aproximadamente 16% do total de nossa população. Não é? Em 2060, tem-se uma projeção, isso por parte do IBGE, né, de uma estimativa de que a população de idosos nessa faixa, acima de 60 anos, chegará a 25% da população. Mais um motivo, uma razão para nós entendermos esse tema: desafios afligentes, medo da velhice. Muito bem, então, vamos a um outro questionamento. Como definir a velhice e quem são os indivíduos que compõem essa faixa etária? Como nós falamos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, idoso é todo indivíduo que tem 60 anos ou mais. Pronto, está enquadrado. E aí, no livro O Despertar do Espírito, a Joana de Ângeles, ela vai dizer o seguinte, que a velhice é inevitável fenômeno biológico de desgaste que atinge todos os seres vivos. Vou repetir. A velhice é inevitável fenômeno biológico de desgaste que atinge todos os seres vivos. Complementa ainda a autora. Resulta do esforço mantido pelos equipamentos orgânicos a fim de preservarem a sua funcionalidade. Acrescenta ainda a autora espiritual Joana de Ângeles que existir é desafio psicológico de que ninguém se pode evadir. Haver atingido a etapa da razão constitui a mais notável saga do processo da evolução no qual está engajada a vida. Esse é um destaque do capítulo Desafios Afligentes, Medo da Velhice. E complementa ainda a autora, nesse trecho que estamos destacando, que a existência humana é capítulo da vida real, que se expressa por meio de etapas sucessivas, em que o corpo é um envoltório que propicia o desenvolvimento das notáveis possibilidades de que se constitui o espírito. Espírito procedente da causalidade universal primeira, diz a autora. Ora, como filhos de Deus, nós, portanto, precisamos tomar como foco em nossa vida o que é essencial, o que é vital, o que é prioridade, e para isso nós precisamos entender qual é a verdadeira necessidade, qual é a real necessidade do espírito, como a doutrina espírita nos ensina. Por isso a importância do estudo sistematizado da doutrina, para entendermos os fundamentos da vida, os princípios que regem a vida, para entendermos na intimidade as leis soberanas. Pois bem, o estudo doutrinário, ou melhor, o estudo sistematizado da doutrina espírita, vai proporcionar o conhecimento acerca dos princípios da vida, das leis soberanas que regem o nosso destino. Vai nos permitir entender na intimidade os ensinamentos de Jesus, para podermos então compreender qual o objetivo, qual a meta que devemos perseguir nessas etapas sucessivas destacadas pela autora. Etapas que nós podemos identificar do berço ao túmulo. Mas nem todos os espíritos que reencarnam, eles vão vivenciar esse momento da velhice. Alguns desencarnam antes dessa estação.
Mas todos nós reencarnamos com um projeto que contempla objetivos e metas, que é o aperfeiçoamento, que é o crescimento espiritual, o progresso espiritual, que se dá pela aquisição dos caracteres intelectuais e caracteres ético-morais. É importante salientar, portanto, que em qualquer fase do desenvolvimento humano, do berço ao túmulo, em qualquer fase, o propósito do espírito é sempre de se aperfeiçoar. Este é o objetivo da reencarnação para o espírito, que vai passar pelas fases aqui destacadas, que segue uma orientação para uma perspectiva biológica, né? Entendendo que para um espírito que é eterno. Bom, vamos então caracterizar algumas dessas fases, para entendermos a importância do desenvolvimento humano nessas fases. Desenvolvimento que tem como propósito maior aperfeiçoamento do espírito. E aqui é o seguinte, com base em algumas pesquisas sobre esse tema do desenvolvimento humano, tendo como referência, como fonte, inclusive, o Piaget, o Vygotsky, nós arbitramos, para atender aos propósitos desse estudo, as seguintes fases do desenvolvimento. Essa escala que nós vamos apresentar, embora com base nesses autores, nós estamos arbitrando. Então, nós temos aqui o seguinte, uma fase de 0 a 3 anos, primeira infância, de 3 a 7 anos, segunda infância, de 7 a 12 anos, terceira infância, de 12 a 15 anos, pré-adolescência. Ora, mas o que tem isso a ver com a velhice? Tem tudo a ver, porque começa tudo aqui. E aí é a importância dos pais tratar o espírito na perspectiva que é necessária. O espírito reencarnado, ele precisa ser atendido em suas necessidades e ele precisa ser envolvido em um processo educativo desde já, para desenvolvimento dos caracteres intelectuais e ético-morais. Então, o desenvolvimento humano, ele pressupõe, portanto, ao longo de todas essas fases, a preparação do indivíduo, desse espírito que vai ou pode alcançar a idade da velhice. Mas a condição com que ele vai se apresentar lá vai depender dessa base aqui, por isso nós estamos destacando essas fases. Mas vamos adiante. Tem um trecho muito interessante do espírito Amélia Rodrigues, é uma psicografia do Chico Xavier, uma mensagem intitulada Evangelização, Desafio de Urgência. E Amélia Rodrigues diz o seguinte, a infância é o período em que melhor se aprende, enquanto na adolescência se apreende. Continua aqui o autor, que eu estou trazendo só um trecho. Na idade adulta, mais facilmente se compreende, evitando-se o período em que o ancião apenas repreende. Olha só o ensinamento aqui da autora espiritual Amélia Rodrigues. E essa é a verdade. Nós precisamos, portanto, dar importância a essa fase do desenvolvimento humano, a primeira, a segunda infância, sobretudo, a terceira, a pré-adolescência, e a evangelização,
é essencial. O espírito entender o verdadeiro sentido da vida, conhecer Jesus, os seus ensinamentos, para entender a lei de amor. Muito bem, na sequência dessa escala que estamos arbitrando para esse estudo, nós temos a fase de desenvolvimento de 15 a 20 anos, que nós estamos enquadrando como adolescência, de 20 a 45 como idade adulta, 45 a 60 como meia-idade e acima de 60 anos como a velhice, o idoso. Portanto, de acordo com o que prescreve a Organização Mundial de Saúde, que todo indivíduo que alcançou a idade de 60 anos ou mais considera-se nessa fase de desenvolvimento da que nós estamos aqui registrando como da velhice e se enquadra como idoso. E o saber viver é determinante, não só no período do desenvolvimento humano que compreende essa quadra da vida que é a velhice, mas sobretudo nas fases que antecedem. Porque é nesse itinerário do espírito, do berço até o túmulo, é fundamental o desenvolvimento de uma cultura espiritual acerca da vida, para que se tenha consciência acerca dos reais valores da vida, de seus fundamentos e princípios que norteiam a evolução do espírito. Por quê? Porque a doutrina espírita, o estudo sistematizado da doutrina espírita, nos favorece o entendimento da vida, dos fenômenos que nos envolvem e da relação de causa e efeito, para entendermos nós mesmos. Entender acerca da realidade do espírito. Qual a idade do espírito? O espírito é imortal. Ele foi criado, nós fomos criados por Deus para a vida plena. E essa vida plena é marcada por uma sucessão de experiências, dependendo do posicionamento de cada um. E qual a relação do espírito com a velhice? Ora, vai depender do que o espírito ele desenvolveu em sua trajetória, do que ele aproveitou da vida. Ele entender, sobretudo, que os verdadeiros valores do espírito é que vão lhe dar uma condição espiritual para entender a realidade que ele poderá enfrentar na velhice. E a doutrina espírita, o seu estudo, ele amplia o nosso entendimento, favorece o entendimento com profundidade, para entender que a velhice segue uma perspectiva biológica, em termos de tempo, e que o espírito, quando desencarna, ele retorna à pátria espiritual e prossegue com a sua caminhada. Então, é preciso entender esses aspectos, como veremos adiante, com a autora Joana de Ângeles, para compreender por que o medo da velhice está inserido nesse contexto dos desafios afligentes. Para entendermos
um pouco melhor essa questão, vamos também recorrer a Joana de Ângeles. Nesse mesmo capítulo, ela diz aqui o seguinte, que a terceira idade, conforme se convenciona chamar odiernamente, ou seja, no mundo atual, a velhice deve representar o quê? Sabedoria, riqueza decorrente das experiências. Por isso, precisamos entender a perspectiva da vida com base em princípios espirituais. Esse entendimento da autora deve ser, portanto, uma fase em que se manifeste o patrimônio do espírito imortal. A terceira idade, ou velhice, como ela destaca, é a manifestação do patrimônio, ou pode ser a manifestação do patrimônio de um espírito que é imortal e que, ao chegar naquela faixa de idade, está repleto de sabedoria, de riqueza decorrente das experiências, mas que começaram quando? Desde o berço. É importante a gente frisar isso, porque essa condição cultural, essa educação do berço, acompanhando as fases do desenvolvimento, ela é fundamental para que se alcance essa condição. Patrimônio esse que representa a sua bagagem dessa trajetória, desse itinerário do desenvolvimento do espírito, conquistada em todas as fases do seu desenvolvimento. Olha, essa bagagem vai garantir seu retorno ao plano espiritual em paz. Mas fica ainda a pergunta: por que a autora destacou o medo da velhice nesse contexto dos desafios afligidos? Vamos adiante. E mais, a Joana de Ângeles, ela argumenta ainda que envelhecer é uma arte e uma ciência que devem ser tomadas a sério, exercitando-as a cada instante, pois que todo momento que passa, conduz à senectude, caso não advenha a morte, que é a cessação dos fenômenos biológicos. Muito bem, abrindo aqui um outro questionamento na sequência de nosso estudo, queremos refletir acerca de qual o dever da sociedade para com os idosos, sobretudo os filhos para com os pais. E para isso, nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos. Lá nós temos duas questões, aliás, a questão 685, que se desdobra em 685A, que nós vamos compartilhar. E a pergunta 685, o Kardec formula para os espíritos a seguinte questão: tem o homem o direito de repousar na velhice? Essa é a pergunta do Kardec. E os espíritos respondem sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com suas forças. Vejam bem, a pergunta é: tem o homem o direito de repousar na velhice? A resposta dos espíritos: sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. E é importante considerar aqui que não só a pergunta, mas a resposta, ela deixa claro que nessa fase da velhice, cabe ao espírito vivenciá-la de acordo com a sua condição. Por exemplo, nós sabemos que é uma idade em que o esforço físico, a atividade física, ela reduz.
É natural, isso é óbvio. Porém, do ponto de vista mental, psíquico, emocional, é uma estação, é uma quadra da vida em que o espírito pode deixar irradiar de si fonte de sabedoria, de riqueza espiritual. Portanto, não vamos entender o repousar como comer, beber e dormir, esquecer da vida. É preciso levar uma vida ativa, plena. E na questão 685A, o Kardec renova a sua pergunta da seguinte forma: mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? A resposta dos espíritos: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Enfim, cada espírito está num contexto. Um contexto de provas, um contexto de provação, um contexto de expiação. Mas a pergunta, ela é muito interessante. E a resposta, ela lança luz ao entendimento de que deve prevalecer a lei da caridade. Então, a nossa sociedade precisa se organizar nesse sentido. Ainda não está, porque nós estamos em um momento de prova e expiação, mas essas questões serão todas encaminhadas adequadamente no momento certo. Não é verdade? Para que prevaleça mais a fraternidade, a solidariedade entre as pessoas. Mas é importante considerar que para que um povo, para que uma sociedade seja organizada nessa perspectiva, orientado pela lei de caridade, cada um precisa se orientar nesse sentido. Precisa tomar isso como princípio, como bússola para a sua caminhada evolutiva. E mais, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, tem um trecho muito interessante que nós queremos compartilhar nesse momento. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, que é um mandamento de Deus, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Vai destacar aqui o Kardec. Ora, quando então nos submetemos às leis de Deus, passamos então a ter um compromisso com o nosso semelhante, com o nosso próximo. E no caso do filho para com o pai, nós estamos aqui então diante de um sentimento de piedade filial. Muito bem, ainda no capítulo 14, vai dizer o Kardec que honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidado, como eles fizeram conosco na infância. Assisti-los é muito importante, porque nós vamos encontrar nessa estação da vida muitos idosos que são independentes, são autônomos, e conduz a sua vida naturalmente, sem muita dependência, enquanto que outros podem apresentar síndromes que inspiram cuidado e atenção. E, nesse sentido, deve prevalecer o espírito caritativo, o espírito fraterno.
para todos. A fraternidade deve ser um sentimento natural de todos nós. O espírito caritativo. Então, desenvolver esse olhar humano para com o semelhante, sobretudo para com o idoso, é essencial na vida. Muito bem, vamos abrir agora outro bloco para as nossas reflexões. E agora nós queremos desenvolver o seguinte questionamento: quais as razões do medo da velhice? E para isso nós vamos ao encontro do livro O Despertar do Espírito, especificamente no capítulo Desafios Afligentes, Medo da Velhice. E vamos trazer alguns trechos para compartilhar. O primeiro deles, diz aqui a autora espiritual Joana de Anjos, que registros de medos, angústias, violências, traumatismos decorrem de atavismo ou impermanência, não superados, como resultado do primarismo ainda vigente, que necessita ser trabalhado pela consciência. E aqui é importante destacar a importância das etapas do desenvolvimento do ser humano, do indivíduo, da tomada de consciência acerca dos valores do espírito, não só na estação da velhice, mas sobretudo nas fases que antecedem, para que ao chegar na fase da velhice, ele já tenha uma condição, já tenha uma consciência capaz de entender o verdadeiro sentido da vida, entender a real necessidade do espírito que foi desenvolvida, que foi atendida nas etapas anteriores e que precisam dar sequência nesse momento da velhice. E mais, é importante considerar ainda a condição espiritual atual de prova e expiação do planeta. É uma situação que revela preconceitos da sociedade para com o idoso. Isso é uma questão cultural. Mas que se resolve com a educação. Educação na perspectiva intelectual, na perspectiva ético-moral. E o que hoje nem sempre é favorável ao idoso, ao seu acolhimento, é resultado desse processo. E eu queria só destacar mais um dado de uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, 2017, que é o seguinte: essa pesquisa descobriu que quase 16% das pessoas com 60 anos foram submetidas a algum abuso. Quase 16% das pessoas com 60 anos foram submetidas a algum abuso, sendo 11,6% de abusos psicológicos, 6,8% de abusos financeiros, 4,2% de negligência, 2,6% de abusos físicos e 0,9% de abusos sexuais. Acrescenta ainda aqui esse mapa da Organização Mundial de Saúde que os cálculos foram feitos a partir das descobertas de outros 52 levantamentos, conduzidos em 28 países, incluindo 12 países de baixa e média renda. São dados para os quais nós precisamos refletir e que podem contribuir, né, com esse elenco de fatores aí que determina o medo da velhice. Ainda nesse elenco de fatores causais que explica o medo da velhice, a autora Joana de Anjos diz o seguinte, que por outro lado, também se crê indevidamente que é a fase das enfermidades degenerativas, dos distúrbios emocionais, dos desajustes sociais e do enfraquecimento quando já se perdeu a utilidade, vejam bem.
face à impossibilidade de contribuir-se para o bem da comunidade. O espírito ativo e psicamente ativo, proativo, essas questões não o dominam. Obviamente que podem acontecer enfermidades degenerativas, alguns distúrbios emocionais. Isso pode acometer o indivíduo nessa fase, como, por exemplo, a incontinência urinária, a imobilidade física, a incapacidade cognitiva para alguns, mas isso não começou nessa fase. A instabilidade postural, dentre outros problemas que o idoso pode enfrentar. Então, esse elenco de situações pode gerar medo, mas para aquele espírito, como ela destaca aqui, que ela diz o seguinte: perdeu a utilidade, já se perdeu a utilidade, faça a impossibilidade de contribuir-se para o bem da comunidade. Ora, o idoso pode contribuir muito com sua sabedoria, com a riqueza do seu patrimônio espiritual, né? De uma vida bem vivida espiritualmente falando. E ele, convicto disso, supera essas situações todas. O espiritual Joana de Ângeles, que, em razão do conceito defasado em torno do envelhecimento, quando afirma que esse período é de sofrimento e amargura, muitos indivíduos passam a temer a velhice, porque também se aproximam da morte, como se essa não ocorresse em qualquer fase da existência. Vejam bem, esse é um outro fator que ela destaca para explicar, né? Coloca como causa do medo da velhice. Olha só, vou repetir. Em razão do conceito defasado em torno do envelhecimento, quando afirma que esse período é de sofrimento e amargura. Por que esse preconceito? Isso está relacionado com essas fases do desenvolvimento humano que não foram muito bem desenvolvidas. O bem viver, que inclui inclusive a velhice, é determinante e deve ocorrer em todas as fases. Obviamente que é uma fase, a velhice, em que o indivíduo reduz seu esforço físico, é natural. Porém, se cultivou boas práticas ao longo de seu desenvolvimento, vai compreender a importância da velhice para o espírito e sua contribuição para a sociedade. E até mesmo o quadro de saúde física e mental vai depender de como o indivíduo se comportou ao longo do seu desenvolvimento. Porque ele pode ter reduzido seu esforço físico, mas pode contribuir mentalmente, psiquicamente, emocionalmente, como referência, sobretudo da vida de relação que o envolve no dia a dia. E aí entra a questão da importância do ensinamento doutrinário, de se estudar a doutrina espírita para entender o conceito de vida. A vida pulsa em todos e em tudo. A vida é um patrimônio que todos nós temos. É de Deus. O que acontece, né, quando nós
retornamos para o plano espiritual, para a pátria espiritual, nós desencarnamos, que é o ato de morrer. Portanto, não tem por que ter medo. Nós estamos retornando à pátria espiritual para dar sequência aos nossos projetos. Então, o processo é cíclico do nascer e morrer, reencarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar. Eu reencarno e trago um projeto para implementar. Eu desencarno, eu retorno ao plano espiritual com esse projeto implementado ou não. Ao chegar lá, eu vou avaliar e vou dar sequência à minha vida normalmente. Ora, entender essa perspectiva espiritual é fundamental para vencer esse medo da velhice. Porque a Joana de Ângeles, no mesmo capítulo do livro Despertar do Espírito, vai dizer o seguinte, que o medo da velhice é muito cruel, tornando-se um verdadeiro tormento para quantos não consideram a existência física na condição de uma jornada breve de duração. Por mais longa se apresente, passando por estágios bem delineados, desde o berço até o túmulo. Ora, como superar tudo isso, então? O medo. É o que veremos na sequência. E para desenvolvermos esse tópico, que é a superação do medo da velhice, nós vamos recorrer a outro livro da Joana de Ângeles, também psicografia do Divaldo Franco, que é o livro Episódios Diários. Nós trouxemos apenas um trecho, que diz o seguinte: a vida, para desenvolver-se, exige energia. O envelhecimento, resultado do desgaste energético, é fenômeno natural. Irreversível, a idade conquista espaço no organismo humano, combalindo-lhe as forças e conduzindo-o à desencarnação. Fenômeno natural. Acrescenta aqui a autora espiritual: a velhice é quadra abençoada da existência planetária, que nem todos têm a oportunidade de alcançar, porque do berço ao túmulo, muitos desencarnam antes de alcançar a idade de 60 anos. Conclui aqui a autora que é repositório de experiências, é campo de sabedoria a serviço da vida, que nós vamos complementar com o livro Despertar do Espírito, que a própria autora diz o seguinte: temer a velhice constitui um injustificável comportamento que deve ser superado mediante reflexões em torno do dia a dia. Ora, como orientar então essas reflexões? Recorrendo agora ao livro Episódios Diários, a Joana de Ângeles vai dizer o seguinte: vive desse modo, programando a tua terceira idade, joviamente, a fim de não ser escolhido pela amargura e o dissabor, quando as forças se te apresentarem diminuídas, portanto em decadência. Essas são as reflexões que devemos fazer. E esse é o encaminhamento. Vive desse modo, programando a tua terceira idade, jovialmente, a fim de não ser escolhido pela amargura e o dissabor. Acrescenta aqui ainda a autora: o pior da velhice é a forma refratária com que muitos a consideram ingratamente, porque não souberam viver a vida espiritualmente
Ainda nesse capítulo de como superar o medo da velhice, agora já no livro Despertar do Espírito ou Despertar do Espírito, a Joana de Anjos vai dizer o seguinte: existir sem o contributo da luta, dos desafios contínuos, é permanecer em estágio automatista do processo da evolução, não alcançando o significado psicológico maduro que diferencia os indivíduos e os promove. Naturalmente, acrescenta a autora, a prática de exercícios de qualquer porte, correspondentes à faixa etária, alimentação bem orientada e saudável, pensamentos edificantes, leituras enobrecedoras, atividades gratificantes, constituem cardápio excelente para uma idade avançada tornar-se plena. E aqui a autora fecha, então, com essa contribuição de como vencer o medo da velhice. E tudo isso é um processo cultural. Por isso que destacamos lá atrás as fases do desenvolvimento humano, que isso precisa começar desde a primeira infância. E aí entra a responsabilidade dos pais, no sentido de orientar os seus filhos nesse sentido. Muito bem, então, com base nessa exortação da autora, nós queremos organizar agora uma agenda. Qual a melhor agenda para o idoso, para o indivíduo que alcança esse período da velhice? Obviamente que nós não podemos admitir que é o descanso, que é o lazer, que é o turismo, isso também faz parte. Mas, prioritariamente, para que ele possa atender às necessidades do espírito e atender às faculdades do espírito, ele precisa continuar o estudo. Se manter, se matricular sempre em oportunidades de estudo, seja na escola formal, seja nas várias oportunidades que a vida oferece. O estudo sistematizado da doutrina espírita é fantástico, é excelente, buscando leituras, estudos, palestras que vão ampliar o seu entendimento acerca da vida, dos fundamentos da vida, das leis soberanas. E, portanto, ainda nessa fase da velhice, o espírito vai ampliando a sua condição de lucidez e consciência para entender o seu destino, o seu propósito e, obviamente, aonde ele pode chegar. Ora, ele precisa continuar o trabalho. O trabalho pode não ser aquele trabalho, o labor profissional, porque na condição de aposentado, mas ele ainda precisa exercitar as suas faculdades. E, talvez, ainda na perspectiva profissional, dar sequência. Mas ele encontra também a oportunidade do trabalho no lar, várias opções que ele tem dentro do lar para desenvolver atividades. Trabalho no campo das artes. Isso se constitui na sua agenda para ele poder estimular as suas faculdades, dar sentido à sua vida. Outro aspecto da agenda, exercitar-se, promover o exercício físico, seja na perspectiva do aeróbico, seja na perspectiva do fortalecimento muscular. Isso faz parte, essa agenda ela é essencial. Vimos 3, estudar, trabalhar e exercitar-se, dando sequência, obviamente, às fases anteriores. Aí agora podemos enquadrar o lazer, o turismo, mas sempre numa perspectiva cultural, para que o espírito possa aproveitar ainda assim o turismo para crescer espiritualmente. E, finalmente, um outro item dessa agenda, para completarmos os 5, dormir, que é o momento, então, de refazer as energias para prosseguir com sua luta diária, sempre se sentindo útil. E, para isso, eu preciso focar nas reais necessidades do espírito, desenvolvendo as faculdades que lhe são inerentes.
Muito bem, então, para finalizarmos o nosso estudo, nós vamos recorrer a mais um argumento da autora espiritual Joana de Ângeles, no mesmo capítulo, Desafios Afligentes, Medo da Velhice. E aqui destaca a autora que, à medida que o indivíduo se mantém ágil, exercitando a capacidade de pensar, superando a pecha de que na velhice mais nada se aprende, maior se lhe torna o desempenho intelectual, facultando-lhe não somente a preservação do patrimônio conquistado, como a aquisição de novos valores. Conclui aqui a autora esse trecho. Mas, olha só, um destaque aqui. Superando a pecha de que na velhice mais nada se aprende. Como assim? Lógico que se aprende, e aprende muito. Depende do querer, depende da vontade de cada um. Obviamente, quando se vive a vida para beber, comer e dormir, e se condicionou nesse sentido, aí se entrega a essa situação de que não se aprende. Mas o aprender, o espírito sempre vai apresentar essa demanda. E mais, como destaca aqui a autora, para a aquisição de novos valores. É um período, ou melhor, uma fase, repleta de oportunidades também. Oportunidades não somente de preservação do patrimônio conquistado, como destaca a Joana, mas aí é importante olhar para trás, para ver o itinerário que o espírito percorreu ao longo da reencarnação. É uma fase fantástica em que esse desempenho pode ser muito produtivo, inclusive na aquisição de novos valores. Vejam bem, então, para finalizarmos, esse é o grande desafio de uma vivenciação saudável na estação da velhice. Embora o esforço físico seja reduzido, e naturalmente o é, a capacidade mental, psíquica, pode proporcionar ao indivíduo grandes realizações. Porque é o momento de colher os investimentos realizados ao longo das fases que antecederam a velhice. Ou então, despertando-se para os valores do espírito, dar o real significado para a vida. Finalizamos, portanto, o nosso estudo, desejando a todos que continuem sob as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso modelo e guia para qualquer fase da vida, inclusive da velhice. Para encerrarmos o nosso estudo, vamos fazer uma oração final. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, queremos agradecer pelas bênçãos que nos envolveram em mais esse estudo e que possamos, Senhor Jesus, mediante as reflexões que o tema sugere, procurarmos orientar a nossa vida, tendo como diretriz esses fundamentos que refletimos com o tema, para podermos, com lucidez e consciência, conduzir a nossa vida
de forma efetiva na aquisição dos valores do Espírito. E que a vossa paz permaneça conosco sempre. Assim seja.